versos 6 e 7. Conforme os irmãos têm acompanhado ao longo dessas semanas, desses meses, nós temos aprendido um pouco mais a cada domingo sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje é a 11ª mensagem sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Portanto, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa 11ª mensagem sobre a carta de Paulo aos Filipenses, uma igreja que ele tinha no coração, uma igreja que o tinha também no coração, a mensagem principal dessa carta, conforme nós temos aprendido ao longo dessas semanas, é uma palavra de alegria, é uma palavra de incentivo no Senhor, mesmo estando o apóstolo aprisionado, muito provavelmente na cidade de Roma, embora a sua prisão seja de local ignorado, muito provavelmente ele se encontrava lá aprisionado, e mesmo aprisionado, ele tinha razões de sobra para encorajar, para incentivar uma igreja com as mazelas que a igreja tinha. A última mensagem, a 10ª mensagem sobre esse tema, há 15 dias, nós falamos, irmãos, sobre a necessidade de apaziguamento na igreja. A igreja era uma igreja muito boa, a igreja tinha suas virtudes, era uma igreja muito forte espiritualmente, mas tinha lá alguns fios desencapados, digamos assim, e havia particularmente 2 fios desencapados, né? Um fio chamava-se Evódia e o outro fio chamava-se Sintique. Eram 2 irmãs muito operosas, mas as 2 não podiam estar juntas porque eram 2 fios desencapados, e aí quem chegasse próximo não dava certo, levava um choque ou morria eletrocutado. Então, Paulo roga a cada uma delas para que elas pensassem concordemente, porque aquilo estava minando as forças da igreja. Em vez de a igreja se unir para evangelizar, para crescer, a igreja estava então minada, tomando partido, ora de uma, ora de outra, e a igreja estava se dividindo, a ponto de dar um péssimo testemunho. Então Paulo vai pontuando na igreja de Filipos aquilo que era necessário para que houvesse ordem na igreja, para que houvesse harmonia e crescimento espiritual. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, fala de uma outra característica que fica muito clara na igreja de Filipos. Havia irmãos que estavam enfrentando dificuldades com excesso de futuro. Estavam pensando tanto no futuro que estavam acabando se esquecendo de viver bem o presente na presença de Deus. Era um grupo ou muitas pessoas, irmãos, que estavam vivendo dominados pela ansiedade. A ansiedade, irmãos, ela já é considerada já há muitos anos o mal do século. Mas, embora seja conhecida como o mal do século, a ansiedade, ela é antiquíssima. Ela aflige pessoas em todos os quadrantes da terra, e, independentemente da classe social ou credo religioso, ela tem, entre todas as camadas da sociedade, ela tem feito muitas vítimas, inclusive dentro da igreja, inclusive dentro daquele povo que clama pelo nome do Senhor e que é crente, sim, no Senhor. Ninguém está livre da ansiedade. E ali havia um foco que estava dominando a igreja, e aquele grupo estava sofrendo com esse problema. O que Paulo faz então para com a igreja de Filipos? Ele traz o evangelho de Jesus, ele vai resgatar aquelas palavras que Jesus falou lá no Monte das Oliveiras,
quando Jesus Cristo disse, não andeis preocupado quanto que haveis de comer, nem de vestir. Observem os lírios do campo, observem as aves do céu, elas não plantam, nem colhem, elas não têm nem despensa, e despensa aqui é um compartimento onde você guarda o alimento para uma semana ou um mês, nem celeiros, ou seja, um lugar onde dá para colocar mantimentos para um ano ou mais. E ele termina dizendo, no entanto, o Pai sustenta cada uma das aves. Então o apóstolo Paulo vai resgatar para a igreja de Filipos exatamente a mesma expressão nesses dois versos que nós vamos neles meditar. Ele diz no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. O nosso tema da nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, nós queremos aprender com essa orientação do apóstolo Paulo, baseada no Evangelho de Jesus Cristo, sobre 3 exercícios para que vençamos a ansiedade. 3 exercícios para que vençamos a ansiedade. Antes de observarmos quais são esses 3 exercícios, convém que nós conversemos um pouquinho sobre o tema ansiedade. Segundo os psiquiatras, ansiedade é uma resposta emocional, é uma emoção. A ansiedade é uma resposta emocional a qualquer situação que está fora do nosso controle ou que nos traz medo. É uma resposta emocional a qualquer situação que está fora do nosso controle ou que nos desperta o sentimento de ameaça ou medo. Então a ansiedade é um sentimento, é algo que nós nutrimos, algo que nós alimentamos, algo que nós criamos e mantemos todas as vezes em que nós não temos como resolver uma situação, todas as vezes em que uma situação está fora do controle das nossas mãos. A palavra ansiedade, irmãos, que o apóstolo Paulo está usando aqui, que é a mesma que Jesus usou lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, etimologicamente, ela é uma palavra muito forte. Ela tem o sentido de estrangulamento. Então, a palavra ansiedade é estrangular, sufocar com as mãos. Tem o sentido também de dilacerar, de puxar em sentidos opostos, um para um lado e outro para o outro. Então dá o sentido de rasgar, de ferir, de romper, de desestruturar aquilo que está posto. Então, dentro da igreja de Filipos, uma igreja, repito, firme doutrinariamente, uma igreja onde havia muitos dons espirituais, havia também pessoas, membros da igreja, pessoas piedosas, pessoas crentes em Cristo Jesus, que estavam com um sentimento exacerbado sobre o futuro. Se depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Os psiquiatras ainda dizem, irmãos, que 70%, observe bem o percentual, 70% de tudo aquilo que nos preocupa, que nos traz ansiedade, nunca vai acontecer na nossa vida. É um percentual elevadíssimo. Então nos leva, de fato, a palavra no seu sentido etimológico, aquilo vai nos sufocando, vai minando as nossas forças, vamos deixando de viver o presente, nos preocupando com coisas que em 70% das vezes jamais vão nos ocorrer. Então nós estamos falando, irmãos, Jesus falou e Paulo está falando de um sentimento nefasto, de um sentimento perverso, de um sentimento silente e totalmente perigoso. Daí, o tema da nossa mensagem hoje, 3 exercícios que nos fazem vencer a ansiedade.
Qual é o primeiro exercício que o apóstolo Paulo está nos apresentando aqui, que a igreja de Cristo deve exercitar? Daí a palavra exercício. Isso não é um aplicativo que você baixa e já fica diretamente no seu corpo, não. É algo que você tem que exercitar. O primeiro exercício, irmãos, é eu tomar a consciência de que não posso me deixar dominar por nenhum tipo de tema nem de assunto. Eu não posso me deixar dominar por nenhum tipo de tema ou de assunto. Nenhum tema, nenhum assunto merece tanta atenção a esse ponto. Volte o seu olhar para o verso de número 6. O verso de número 6 nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Observe bem que Paulo está dizendo, escolha bem as coisas pelas quais você pode permanecer ansioso. Paulo não diz isso. Paulo vai corroborar o ensino de Jesus lá no Monte das Bem-aventuranças, quando ele está dizendo, não andeis ansiosos por nada. E Paulo não inventa, Paulo não reinventa a roda, Paulo não reaquece o fogo. Paulo permanece no Evangelho de Jesus dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então não existe nenhum tema sobre a face da terra, não existe nenhum tema que seja digno do nosso sentimento a esse ponto. Não existe nada, nem promoção no trabalho. É digno nós queremos uma promoção, eu não acho nada de errado nisso. Se querer ser promovido, receber algo melhor, algo que diz respeito à sua competência, ser bem remunerado, ter uma remuneração justa e adequada com a sua competência, com as suas habilidades, com a sua formação, com o cargo que você desempenha, isso não é problema, mas Paulo não está falando disso. Paulo está falando de eu me preocupar a tempo de não conseguir dormir, de perder o sono, de me permitir o estrangulamento por conta disso. É não dormir, é não descansar, pensando dia e noite sobre qualquer situação. Uma outra situação, mudança, tomada de decisão, família, emprego, como vai ser este ano? Vou conseguir, não vou conseguir? Para onde eu vou? O chefe me chamou para uma reunião, o que vai acontecer? São tantos os motivos, são tantas as questões, irmãos, da nossa existência, ou seja, que são próprias do nosso dia a dia, que nos afligem sim, e dizer que elas não nos atingem é incorrer em erro, porque elas nos afligem sim. Talvez possa nos afligir não em tanta intensidade, mas em algum grau de intensidade, algum problema nos aflige. Quando, irmãos, o nosso coração começar a apertar por qualquer assunto que seja, o primeiro exercício que o apóstolo Paulo está dizendo é: traga isso sempre no seu coração. Nenhum assunto, nenhum tema pode ter o poder de me levar a me estrangular o meu presente. Fazer esse exercício, irmãos, não é nada fácil. Eu insisto na palavra exercício. A palavra exercício, irmãos, ela é autoexplicativa, é algo que você precisa exercitar, é algo que você precisa fazer, não apenas ter a consciência, não apenas ter o conhecimento. Ter o conhecimento é muito bom, é um bom sinal, é um bom começo, mas se você precisa exercitar, só o conhecimento não vai fazer isso por você. Você vai se encher de teoria, nós vamos nos encher de teóricos, de livros, de pensamentos, mas vamos fazer com que nada disso se torne realidade na nossa vida.
É a mesma coisa de eu querer criar músculos apenas e tão somente olhando atletas profissionais desempenharem bem a sua modalidade, ou os professores, os personal trainers, também fazerem o mesmo na tela da televisão. Isso não resolve. Primeiro exercício que o apóstolo Paulo está dizendo é: vocês estão ansiosos porque vocês estão se permitindo alimentar com coisas que podem nunca ocorrer na vida de vocês. O primeiro exercício que nos vai levar a vencer a ansiedade é não permitir que nenhum assunto, que nenhum tema tome conta da nossa existência, tome conta do nosso tempo, a esse ponto de nos roubar a paz, de nos roubar a alegria de festejar o presente com um excesso de futuro. Mas o apóstolo Paulo não para por aí. Além desse primeiro exercício, ele nos apresenta um segundo exercício. O segundo exercício que o apóstolo Paulo está nos apresentando, irmãos, é o exercício da oração. Ele diz: a oração é o meio eficaz para vencer esse sentimento da ansiedade. A oração é o meio eficaz para vencer esse sentimento. Volte o seu olhar ainda para o verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, entretanto, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo diz: parem de ficar pensando no futuro. Vocês precisam orar mais. Esse é o meio. Eu quero chamar a sua atenção para duas expressões nesse texto que nós lemos agora, ainda dentro do verso de número 6. Ele diz: entretanto, em tudo, em todas as coisas. Não importa qual seja o tema que me preocupa, não importa. Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus. A primeira pergunta aqui é: Deus sabe daquilo que me aflige? Eu estou contando para Ele ou estou contando para os outros? Esse é o ponto. E o apóstolo Paulo está dizendo: em tudo seja conhecido diante de Deus. Oração. Eu preciso colocar diante de Deus todo e qualquer problema que me aflige, porque Ele tem cuidado de mim. Enquanto eu guardo esse sentimento comigo, eu estou me estrangulando e eu estou não permitindo que Deus cuide de mim. Observe muito bem, irmãos, que Jesus fala sobre isso. Paulo está falando sobre isso. E o apóstolo Pedro também, lá em uma de suas cartas, ele vai falar absolutamente a mesma coisa. Ele vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que Pedro está dizendo, em outras palavras, é: ficar ansioso é não cuidar de si mesmo. E na nossa mente, nós pensamos assim: eu preciso resolver isso. Só que não depende de você. Daí a ansiedade. A ansiedade é tudo aquilo que está fora do nosso controle. E nós, seres humanos, temos a habilidade, ou a ideia, ou a imaginação de pensar que tudo tem que sair conforme o nosso planejamento. Enquanto a palavra de Deus diz: o coração do homem pode fazer planos. Isso não é errado. Mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, depende dele, não de mim. Então, enquanto as coisas estão saindo de acordo com o meu planejamento, eu não me preocupo com nada, eu não me torno ansioso. Mas isso é vontade de Deus? É a minha, mas é a de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dando o segundo exercício para a igreja vencer a ansiedade. Ele está dizendo: você já conversou com o Papai do Céu? O Papai do Céu está sabendo disso?
Ele sabe que você está deixando de dormir por conta disso. Observe bem, irmãos, que Deus, como onisciente, Deus sabe de todas as coisas. É claro que Ele sabe. É um atributo de Deus. A onisciência é um dos atributos de Deus. Entretanto, o que Deus quer? Deus quer que nós o busquemos. O texto que foi lido aqui há poucos minutos atrás, de Isaías 55, diz: buscai o Senhor. Busque, não é errado buscar o Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Nós, como crentes em Cristo, precisamos orar, e é por meio da oração que a gente vai derrotar esse sentimento que nos estrangula constantemente. Precisamos admitir que estamos sendo estrangulados. Precisamos admitir que somos sim ansiosos. E a ansiedade aqui, irmãos, não é a que Paulo está falando e da qual também nós estamos tratando, não é uma ansiedade momentânea. Não, a ansiedade momentânea é natural. Paulo está se referindo àquilo que toma a nossa paz. Aquilo que nos aflige de segunda a domingo. 7 dias por semana, 12 meses por ano, todos os dias de cada ano. É uma coisa da qual nós não conseguimos nos livrar. A oração. Então observe bem como Paulo está falando nesse verso 7. As vossas petições. Súplica. O que é uma súplica? Rogar. O que é rogar? É muito mais do que pedir. Rogar é derramar-se diante de Deus constantemente. Isso é rogar. Isso é suplicar. A súplica, irmãos, ela tem uma intensidade muito maior do que um pedido. Um pedido é um pedido, uma súplica é algo com muito maior intensidade. Paulo está falando: suplique, porque esse sentimento só se vence nessa insistência da oração. Ele é persistente, ele é forte, por isso perigoso, porque ele é silente. E nós começamos a achar que isso é normal, afinal de contas é o mal do século. Então todo mundo é ansioso, então eu também posso ser. Paulo diz: você está sendo sufocado e você tem um livramento, você tem um escape. O escape é a oração. A Bíblia nos fala, irmãos, que Deus, como Pai, Ele dá boas dádivas aos seus filhos. Ele não sonega, Ele dá boas dádivas. Ele não dá o que queremos, Ele dá o que necessitamos. Essa é toda a diferença. Dá o que nós necessitamos. O texto ainda fala, irmãos, ainda nesse verso 6, que essa súplica, essa oração deve ser com ações de graça, gratidão. Paulo está perguntando, em outras palavras: você está sendo grato a Deus por tudo que Deus já lhe tem dado? Ou você está querendo mais coisas sem ter agradecimento pelo que já tem? Paulo está dizendo: pare de se queixar, pare de se preocupar, pare de se lamentar. Pai, desligue o celular, tire o fone de ouvido, desligue a televisão, desligue o zap, desligue-se do mundo, abra as escrituras, pega um caderno, uma caneta, coloca do lado e comece, como diz o hino, a contar as bênçãos. E comece com a sua vida. Eu estou vivo. Agradeça. Meus olhos veem. Tem muitas pessoas privadas da bênção da visão. Você está sendo grato?
pelas mãos. Existem pessoas que não têm mobilidade manual. Temos sido gratos pelos pés que nos levam e nos trazem. Tem pessoas que se arrastam em cadeiras de roda, ou em muletas, ou sequer as pernas possuem. A saúde, o emprego, a oportunidade de trabalhar. Você tem orado pelo seu trabalho? Você tem agradecido a Deus todos os dias por aquele trabalho? E você só está reclamando do trabalho. Paulo diz, seja grato. Quando Paulo está dizendo isso, Paulo está dizendo, você vai perceber que você não vai ter tempo de ficar ansioso, meu querido, porque você tem tanta coisa para agradecer que não vai sobrar tempo para ansiedade. O exercício da oração, o exercício da súplica, o exercício da gratidão, a sua capacidade intelectual, você tem agradecido a Deus pela sua inteligência, pela sua capacidade? Agradeça, meu irmão, minha irmã, agradeça. Você tem orado pelo seu patrão? Ore. Difícil, hein? Mas agradeça. Sabe por quê? Porque o Evangelho nos diz que ali nós não estamos servindo ao patrão, mas nós estamos servindo ao Senhor. Nós somos servos de Deus, irmãos, no local onde Deus nos colocou. Ore pela empresa. Ore para Deus nos dar mais clientes. Ore para Deus lhe conceder sabedoria diante de um desafio no seu desenvolvimento da atividade. Peça a Deus sabedoria. Devemos sim, irmãos, aprender a orar. Isso é um exercício que nos faz vencer o terrível sentimento da ansiedade. Mas o apóstolo Paulo também nos apresenta um terceiro exercício. O primeiro é, lembre-se sempre que nenhum assunto merece essa nossa atenção a esse ponto. O segundo é o exercício da oração. O terceiro exercício que Paulo nos apresenta, irmãos, é desfrutar da paz de Deus que nos protege de todas as coisas. Desfrutar da paz de Deus que nos protege de todas as coisas. Volte a se olhar para o verso 7. E o verso 7 nos diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra guardar aí, irmãos, tem o sentido de proteger, cercar, cuidar, escudar. A paz de Deus é um escudo. A paz de Deus cerca, a paz de Deus protege de todas essas coisas. À medida em que oramos, Deus nos apazigua o espírito. Agora eu quero chamar a sua atenção para dois aspectos que Paulo menciona aqui. No final do verso 7 diz: guardará o coração, fonte da vida, e guardará a mente. De onde procedem os sentimentos? De tudo aquilo que nós compreendemos. O que é a ansiedade? Um sentimento. A paz de Deus nos protege desse sentimento. Precisamos desfrutar da paz de Deus. Alguém pode perguntar assim, mas reverendo, como não desfrutar? A paz de Deus não está em todos os dias, em todo momento? Está, meu irmão. Mas eu quero colocar aqui um contraponto. Já passou com você? Você já se viu numa situação dessa, semelhante a essa que eu vou contar agora? Você está num lugar maravilhoso, num lugar paradisíaco. Você está num cruzeiro, você está de frente ao mar, numa praia maravilhosa, num lugar maravilhoso, junto com a família, está vendo os meninos correrem, os netos brincarem, as crianças pularem na piscina, todo mundo contente, todo mundo feliz, mas você preocupado com alguma coisa? Já ocorreu isso com você?
A pergunta é: você está desfrutando do quê? Você está num lugar maravilhoso, com tempo de sobra, rodeado de bênçãos, mas a sua mente está cativa na ansiedade. Você está ali, só o corpo, a sua mente continua te estrangulando, não importa onde você estiver. A mesma coisa acontece conosco em relação a Deus. Deus está conosco, Deus habita em nós, mas nós não conseguimos desfrutar dele. Por quê? Porque a nossa mente continua nos problemas. Aí nós não conseguimos ter paz. O que acontece com a pessoa extremamente ansiosa ou ansiosa? A pessoa ansiosa, irmãos, ela não está praticando mal somente a si mesma. Ela contamina todo o ambiente onde ela estiver. Ela passa a ser uma persona não grata. Ela passa a ser aquela pessoa que ninguém quer ter por perto. Por quê? Porque ela não tem paz consigo mesma. Então, para onde ela for, ela vai levar a sua aflição. As suas palavras serão palavras de aflição. As suas ideias serão palavras de aflição, serão ideias de aflição. Há um desenho animado, que talvez os mais jovens não conheçam, mas os que têm mais algum tempo de vida conhecem. É um desenho animado do Hanna-Barbera, onde tinha um leão, o leão da montanha, e uma hiena, o Lippe. E o Lippe, a hiena, ela era pessimismo em pessoa, ou em animal. Tudo dela não ia dar certo. E o leão da montanha sempre incentivando, e o Lippe nada. Era a pior companhia possível. A hiena era terrível. E no mundo animal, hiena e leões são inimigos, mas ali eles eram amigos, mas não adiantava. Era uma metáfora para dizer, não adianta se aproximar, a pessoa não muda. Ele vai levar a inquietude dele para quem tem paz. Tudo ele vai achar um lado negativo, todas as coisas serão negativas, porque ele é negativo. E Paulo está dizendo, desfruta a paz, meu querido, descansa em Deus, entrega isso para Deus. Paulo está dizendo que a paz de Deus não é lógica. Observe bem o verso 7. A paz de Deus, vírgula, que excede toda a compreensão, excede todo o entendimento. Eu não sei explicar, Paulo não sabe explicar, você também não vai explicar, mas você vai sentir algo que você vai identificar claramente como paz de Deus. A paz de Deus, ela não é racional, ninguém pode produzir, ela é uma dádiva do Senhor, quando Ele percebe que estamos vazios de nós mesmos, e aí Ele nos preenche completamente, e aí nós vamos desfrutar dessa paz. É essa mesma paz que o apóstolo Paulo sentia quando, mesmo aprisionado e privado de liberdade, dizia para a igreja: alegre-se. Ele, quando estava preso em Filipos, quando teve aquele terremoto, à meia-noite, ele e o seu amigo de prisão, Silas, cantavam ao Senhor. É uma paz que foge à lógica. A paz do Senhor, desfrute dessa paz. Diga assim: meu Deus, me dá essa paz hoje. Desfrute. Precisamos aprender, como diz o apóstolo aqui, irmãos, a desfrutar. Essa paz nós não encontramos em outro lugar a não ser em Deus. Quando Jesus Cristo estava sendo assunto aos céus, Ele disse aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é a paz do mundo, é a minha paz. É essa paz de Deus, irmãos, de que necessitamos. Os nossos irmãos pentecostais têm essa saudação que todo crente deveria ter. Nós presbiterianos não temos muito essa tradição não, mas é bíblica.
os nossos irmãozinhos de origem pentecostal, acertadamente, biblicamente, nos saúdam com a paz do Senhor. Irmãos, é isso mesmo. Não tem nada de ser pentecostal. Tem tudo a ver com ser crente. Tem tudo a ver com Bíblia. Isso é bíblico. E não é errado você saudar o seu irmão, a sua irmã, com a paz do Senhor. O que Paulo está dizendo aqui, a paz de Deus vai lhe guardar. Precisamos sim saudar com a paz. Mas não apenas saudar com a paz. Precisamos experimentar essa paz. Precisamos desfrutar dessa paz. A paz do Senhor nos guarda, nos protege desse sentimento pernicioso que é o sentimento da ansiedade. Ele é destruidor da nossa fé. O sentimento da ansiedade é destruidor da nossa esperança. Portanto, esses 3 exercícios combinados, praticados, nos darão vitória sobre a ansiedade. Concluindo a nossa reflexão nessa noite, irmãos, Paulo nos apresenta nesse texto, versos 6 e 7, os 3 exercícios que nos garantem vitória sobre esse sentimento terrível, estrangulador da ansiedade. Ele é danoso, ele é perigoso, ele é prisional, ele nos aprisiona. É o mal do século. Os 3 exercícios são me conscientizar de que nada merece a minha preocupação a esse ponto. Orar mais, agradecer mais, rogar mais, suplicar mais e desfrutar da paz de Deus, deixá-la me proteger, deixá-la me inundar, deixá-la me envolver, deixá-la me cuidar. A ansiedade, irmãos, ela produz os seus malefícios em pelo menos 4 esferas que nos atingem frontalmente. Na esfera das emoções, ela nos traz nervosismo, medo, tensão, irritação e impaciência. Isso ela produz nas nossas emoções. Na esfera do comportamento, fuga até de Deus. Trabalho pode ser uma fuga. Igreja pode ser uma fuga. Ativismo na igreja pode ser uma fuga. Cuidado com o vazio de uma vida repleta de ativismos. Cuidado com o vazio repleto de uma vida de ativismos. Fuga, agitação, evitação. Evitação, irmãos, é uma palavra que eu desconhecia, confesso. Mas significa evitar coisas, temas, lugares ou pessoas. É uma fuga. E a busca de segurança. Eu vou sempre buscar alguém no qual eu vou me amparar. Na verdade, eu estou fugindo. Então, afeta nossas emoções, afeta o nosso comportamento. E no corpo? Quais são as implicações da ansiedade no corpo? Tontura, fraqueza, taquicardia, falta de ar no corpo. E por último, nos pensamentos. Incapacidade pessoal. A ansiedade me diz que eu não sou capaz de melhorar, de ser bom, que eu não vou conseguir. Segundo,
vai destruir o que me resta de autoestima. Por quê? Porque é algo que eu não consigo resolver. Então eu vou me culpar por isso. Sentimentos de derrotismo. O outro é melhor do que eu. O outro é mais capaz do que eu. O outro é melhor do que eu. O outro é mais merecedor do que eu. O outro é mais belo do que eu. O outro merece e eu não. Problema de autoaceitação. Está vendo? Eu não consigo mesmo. Está vendo? Não deu certo de novo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A palavra de Deus para nós hoje, irmãos, é para que nós o busquemos, o conheçamos, oremos, descansemos nele. Entendamos, irmãos, que nem tudo a gente vai conseguir resolver. Você não é a Wonder Woman, você não é a Mulher Maravilha, nem maravilhosa. E você também não é o Superman, nem o Miranha, o Homem-Aranha. Não, você não. A Bíblia não tem heróis. Quem tem herói é a Marvel, é a mitologia. Somos feitos de carne e osso. Somos assim, precisamos dizer de fato. Convém que ele cresça e que eu diminua. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não somos fortes. Renda-se. 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 Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Nós vamos louvar a Deus com um cântico espiritual que diz: falar com Deus. Enquanto louvamos a Deus com este cântico, nós vamos consagrar ao Senhor nossos dízimos